Devemos esperar que a Bíblia combine história com ciência? Um homem de Tulsa diz que uma história da Bíblia pode ser provada. Há um padrão nítido. Tem mais um. Estas são tábuas de convés petrificadas. Há anos, aqueles que levaram a história da inundação bíblica ao pé da letra procuram por vestígios da Arca de Noé ao redor do Monte Ararat, na Turquia. Encontraram madeira petrificada, piche e rebites de ferro neste local e acham que isso faz parte do trabalho de Noé. A Bíblia diz que a Arca de Noé parou ao lado de uma montanha porque a inundação bíblica cobriu toda a terra. A Bíblia conta que a terra inteira ficou tomada pela água durante um período de cerca de um ano. Imagine as forças que esta quantidade de água deve ter desencadeado e deve ter devastado completamente toda a face da terra naquela época. A água deve ter ultrapassado muitas dezenas de metros, se não centenas em profundidade. Os fiéis buscam provas de uma inundação global em todos os continentes. Até agora, nada foi encontrado. A inundação na lenda babilônica sempre foi considerada fantástica. E a existência da arca também. Quando a gente tenta imaginar o mundo no qual isso existiu, faz muito sentido porque na cultura mesopotâmica a inundação era a realidade. Não era uma coisa sobre a qual os pregadores falavam ou que as pessoas contavam aos filhos para assustá-los. Era uma realidade. Todo mundo sabia que num determinado momento, há muito tempo, aconteceu uma inundação tamanha que a cultura inteira quase foi dizimada, sobrando apenas alguns sobreviventes. O início desta história não era um conto de fadas. Não era nem mitologia. Era o que realmente tinha acontecido com eles. Se Irving estiver certo, na Mesopotâmia antiga aconteceu uma inundação grande o suficiente para criar a maior lenda sobre um desastre na história. A aparência do clima mudou. O deus Haddad fez sua chuva cair. O deus Anzu estava rasgando o céu com suas garras. A inundação urrava como um touro, como um grito selvagem. Os ventos uivavam. A lenda da inundação babilônica descreve um grandioso dilúvio catastrófico, muito parecido com a história de Noé. Mas ao contrário de Noé, a história babilônica acontece em um mundo real. Este era o centro deste mundo. Coração do primeiro império, do Império Sumério e depois babilônico. A cidade antiga de Ur. Ur está localizada no deserto iraquiano a 30 quilômetros da fronteira com o grande pântano onde Eric foi procurar vestígios da arca e onde se diz que a lenda da inundação babilônica aconteceu. Evidências mostram que cerca de 4.500 anos atrás, o Golfo Pérsico entrava cerca de 250 quilômetros terra adentro, colocando Ur no litoral, cercada pelo delta de rios e pântanos. Era esta posição única que fazia com que Ur prosperasse. Por volta de 2500 a.C., ela era uma das maiores cidades do mundo, utilizando a mesma tecnologia de construção de barcos descrita na tabuleta da Arca. O comércio marítimo de Ur cresceu durante séculos, alcançando até a Índia. E o resultado deste comércio foi isto. No Museu Britânico existem tesouros escavados em Ur nos anos 1920 e 30. São vestígios de uma dinastia real inteira. Provas da riqueza e da sofisticação do Império Sumério, uma das civilizações urbanas mais antigas do mundo. O arqueólogo encarregado era Charles Leonard Woolley, e suas descobertas deslumbrantes lhe renderam a condição de cavalheiro. Porém,
Em 1929, Woolley descobriu provas de que tinha havido uma camada mais antiga de civilização, que havia sido completamente destruída. O cuidador em Ur é Daf Mushin. Seu avô trabalhava ao lado de Woolley no dia em que ele descobriu uma camada de lodo do rio, em lugares com quase 3 metros de espessura. Eles encontraram a camada em todas as direções do sítio. Aquilo significava uma grande inundação. E eles achavam que era a mesma inundação de Noé. Um homem importante, um grande profeta daquela época. Então, é claro, todos, o meu avô, os operários ao redor dele, todos se surpreenderam com aquela coisa. Datada de 3.500 a.C., a camada de lodo de Woolley era a prova de uma inundação cataclísmica. Ela tornou Woolley um nome familiar e convenceu a muitos que o dilúvio de Noé era verdadeiro. O próprio Woolley sabia que se sua descoberta comprovasse a lenda, ela não seria bíblica, mas sim babilônica. O único problema com a inundação de Woolley é que ela cobria apenas alguns quilômetros quadrados. Jenny Purnell não está convencida que isso explica a lenda de uma inundação que resistiu milhares de anos. Ela acredita que há evidências mais convincentes enterradas no fundo do solo do Iraque. Hoje, ela está recolhendo a última de uma série de 130 amostras. Quando estiver completa, ela vai ajudar a formar uma imagem abrangente da história da inundação no Iraque nos últimos 10.000 anos. Ela está escavando a apenas 80 quilômetros de Ur. Até bem recentemente, toda esta área estava coberta com um pântano. Veja este lado cinza claro e essas coisinhas são típicas de planícies inundadas por aqui. Significa que nosso interior esteve protegido por essa cobertura pantanosa até recentemente, quando foi drenado. O pântano aqui está sendo drenado para exploração de petróleo. Esta é a última chance de Jenny de conseguir terra não contaminada essencial para a datação precisa. Este núcleo deve ser a referência de dados para todas as outras amostras. Uhul! 1 metro de terra primordial iraquiana. Acho que isso foi em 1973, quando este pântano foi drenado. E isso deve ser do ano 2000 a.C., por volta da época em que a tabuleta da Arca foi escrita. Será que o tubo de terra de Jenny finalmente vai revelar a verdade por trás da inundação? As instalações seguras de uma empresa de petróleo iraquiana dá a ela a oportunidade de ver se o núcleo tem material que vale a pena datar. Se houver evidências da inundação, ela vai conseguir datar com precisão, e isso vai ajudá-la a organizar todos os seus dados. Aí está. Voa lá. Olha isso. Temos depósitos de inundação, uns bem claros. Olha, esse belo sedimento laranja. A partir disto, sabemos que havia um rio que transbordava periodicamente e depositava esses tipos de sedimentos. Tudo ficou completamente coberto de água e se transformou em um pântano. Sabemos quando este pântano foi drenado, mas não sabemos quando ele se formou. Então, se conseguirmos algumas datas, isso vai nos ajudar a datar a formação do pântano através dessas amostras que se combinam. E esse indicador nos permite dizer algo. Não só sobre este pequeno núcleo, este pontinho, mas todos os 130 pontos espalhados por uma área que mede uns 40 mil quilômetros quadrados de largura. Com dados coordenados de toda a Mesopotâmia, Jenny finalmente consegue revelar a localização da inundação. E está por toda parte.
Todos os anos temos 2 inundações, uma na primavera e outra no outono. Mas como qualquer rio, o Tigre, o Eufrates também tem super inundações a cada 10 anos, cada 100 anos, cada 1000 anos. O território da Mesopotâmia é um bolo em camadas de depósitos de inundações ocorridas em milhares de anos. A inundação de Uli, em Ur, foi em 3500 a.C. E em Kish, ali perto, houve inundações em 3000, 2900 e 2600 a.C. Inundações em Uruk, em Shurpak, em Charax-Pasinu e Bagdá. A lista é longa. Praticamente toda pessoa que viveu ali passou por uma inundação. Todo mundo. Seria possível perguntar a qualquer um, lembra da inundação? E a pessoa responderia, ah, claro. É claro que ela lembraria de uma inundação diferente da sua ou da minha, mas não importa, porque todos estavam muito próximos das inundações. Esse é o poder do mito do dilúvio nessa parte do mundo. Parece que no final das contas a lenda da inundação não nasceu em um único grande apocalipse, mas em séculos de dilúvios. Uma das minhas missões paralelas durante minha pesquisa é colocar uma estaca no coração do vampiro, ok? Não houve uma inundação. Houve milhões de inundações, milhares de inundações, centenas delas. Sei que posso estar sendo redundante com isso, mas escolho um número muito maior que 1. Existiram inundações em todas as aldeias, vilas e em todas as cidadezinhas ou grandes cidades, em toda a parte no sul do Iraque durante um período de 5.000 anos. Segundo Jenny, foram as cidades que mais sofreram. Ironicamente, ao tentarem se proteger da inundação. Obviamente, nas cidades não queremos que a água invada a porta dentro de nossas casas. A gente começa a canalizar, fazendo barreiras. Tentamos controlar as inundações. A gente põe coisas nos diques, represas e canais que cortam a cidade. Mais cedo ou mais tarde, uma inundação grande vai descer por aqueles canais. Cinco 5.000 anos atrás, o povo da Mesopotâmia descobriu o que o mundo redescobre. Ano após ano, onde quer que haja água canalizada pelas cidades. Isso cria o que chamamos de sistemas frágeis. É quando elas funcionam bem, funcionam muito bem, mas vem uma grande inundação e ela destrói os sistemas de irrigação e inunda as cidades, inunda os campos. Em uma tentativa de manter a água à distância, é provável que qualquer inundação normal possa ser desastrosa. Todos na Mesopotâmia Antiga viveram com esta ameaça. Um tipo de arca seria essencial para todo mundo. Barcos circulares eram comuns, mas será que alguém construiu um grande o bastante para inspirar a lenda da arca? Na Índia, a equipe de Eric está tentando descobrir construindo a arca descrita na tabuleta babilônica de Irving. Eles começaram a estrutura com 60 vigas de madeira. O próximo passo é fazer o casco da arca com junco do pântano. Nessa linha aqui há a palavra canu e a palavra ashley. E canu significa corda e ashley um tipo de corda resistente. E essas coisas tecidas juntas formam um corpo da arca. E é preciso muito disso, uma grande quantidade mesmo. Aqui vai ser a base, o centro da arca. Esse aqui é o ponto de partida do casco da embarcação. Este é só o começo, apenas 1 metro, meio metro, mas nós temos mais de 1,5 km até a finalização do barco. Temos este pequeno espiral que depois começa a se desenvolver e vamos ter uma espiral gigantesca que continua crescendo e cada vez que fica um pouco mais largo, fica cada vez mais longo e maior. Mas a ideia é que a gente consiga gradualmente criar algo que se pareça com um cesto gigante ou um gufa gigantesco.
Já que a base do casco é presa à estrutura, Alessandro já está pensando em um elemento que vai transformar este cesto de 12 metros de diâmetro em um barco. A próxima questão crucial é a aplicação do betume, que é o material mais apropriado para a impermeabilização que se possa imaginar. E os babilônios sempre faziam uso dele. Isso aqui é um símbolo para betume. E isso parece 1, 2, 3 vezes, porque ele dá todos os detalhes. A quantidade dele é o fato de que há outro material também, e lhe dá mais corpo. Ao betume industrializado, Alessandro acrescenta gordura animal e óleo de peixe para torná-lo mais viscoso. As quantidades enormes de pó de lima produzida a partir de conchas do lago tornam a substância mais dura e resistente ao fogo. Porém, mais uma vez, a tabuleta lista ingredientes sem dizer como combiná-los. Se a gente coloca pó de lima demais, vai ficar muito duro, vai resistir à temperatura alta, mas não vai grudar. Se a gente coloca muito óleo de peixe ou gordura animal, fica grudento demais. Está ficando mais denso, mas vai derreter sob o sol. Ficou bom. Esta aqui é uma amostra do betume que fizemos há algumas semanas e que vamos usar na embarcação. Eu estou bem confiante, espero que funcione bem. Posso dizer que sim. Eles precisarão de mais de 9 toneladas para cobrir os 250 metros quadrados do casco. Quando for mexer, mexa bem devagar. Cada centímetro quadrado precisa ser impermeabilizado. Isso, calma. É possível que ninguém tenha construído uma embarcação como esta em 4.000 anos. E sua complexidade está começando a ser notada. Como é que nós vamos navegar com esse barco? Como vamos levá-lo ao ponto A, ao ponto B? O quanto realístico vai ser uma embarcação como essa? Será que vai ser fácil colocar o gado para dentro e para fora? Até que o colocamos na água e ponhamos as coisas dentro, tudo isso vai ser determinado pelo fato de que, se ele flutuar de verdade, vai funcionar. A possibilidade de que uma arca deste tamanho foi realmente construída provoca uma questão intrigante. Quem foi o Noé original? Este barco vai envolver o trabalho de 40 trabalhadores e 6 meses de construção. A arca original descrita na tabuleta precisou provavelmente de recursos similares e alguém com o poder de comandá-los. Quase pronto. Acho que, se você for uma pessoa poderosa, se for alguém em que as pessoas confiam, a ideia de construir uma embarcação que pode salvar a comunidade, acho que é uma razão muito convincente para se construir algo assim. Porque você mostra às pessoas que vai conseguir tomar conta delas caso aconteça uma inundação. E isso acaba aumentando o seu poder e a sua condição ao mesmo tempo. Esta pode ser a realidade da história da inundação babilônica que vai ser revivida. Uma arca construída para um mundo de inundações reais e catastróficas. Vai, me ajuda aqui. Vai. Aqui. Isso. Pode até não ter existido um Noé babilônico. Mas nesta realidade babilônica surge uma lenda babilônica. De alguma forma, esta se tornou a história de Noé que todos conhecemos hoje. O conto bíblico de um homem correto e sua família salvando 2 representantes de cada animal vivente na Terra de um apocalipse global. Que é a punição do Deus dos judeus para os pecados humanos. Como essa transformação extraordinária aconteceu? Esta mesma questão foi levantada 150 anos atrás por um herói de Irving Finkel, chamado George Smith. Smith foi o pioneiro na tradução das milhares tabuletas de argila do Museu Britânico. Em 1872, ele descobriu a primeira prova de um Noé babilônico. Quando Smith leu a tabuleta e seus olhos passaram pelas linhas cuneiformes,
ele se deu conta de que havia uma semelhança muito próxima da história do Gênesis. O impacto sobre ele foi incrível. Ele literalmente deixou a tabuleta cair, coisa que não vou fazer agora. E ele correu ao redor da sala, segurando a cabeça e fazendo barulhos estranhos, e até tentou arrancar sua roupa. E tenho certeza de que havia vários clérigos que disseram: como você explica o nosso texto sagrado? Venha falar conosco, é uma linguagem sagrada, é muito antiga. E o rei James, etc, etc. E de repente olhamos para essa peça de Whitbix e que diabos é isso? Não acredito que pode ser verdade e tudo mais. Mas o fato é que ele estava totalmente certo. O que os clérigos não gostaram foi do poder da cultura babilônica, difundido pela maior invenção do mundo antigo: a escrita. Esta escrita é conhecida como escrita cuneiforme, e vamos experimentar escrever seus nomes nesse sistema de escrita. A escrita cuneiforme tem sido a profissão de Irving, além de sua paixão duradoura há mais de 40 anos. Ele normalmente dá aulas a crianças em idade escolar no Museu Britânico. Vou fazer todos vocês se tornarem estudantes da Babilônia. Esta é uma tabuleta de exercício de uma escola antiga, e ela é feita de argila, esmagada, bem fina, e a escrita é feita na superfície da argila. Então, eles não escreviam em papel ou papiro como... Segundo Irving, a escrita cuneiforme transformou a história humana. A escrita não surgiu por causa da necessidade de registrar história ou se escrever poesia ou qualquer outra coisa. Na verdade, tudo começou com as exigências da Receita Federal dos tempos antigos. Esta é uma condição muito triste da evolução. Os cobradores de impostos da Babilônia, imagens de um bem como grãos de trigo, tinham uma utilidade óbvia. Mas a forma mais antiga de contabilidade logo evoluiu para algo mais sofisticado e expressivo. Alguém teve a ideia de que quando você fizesse uma imagem que parecesse com algo, você poderia, se quisesse, interpretar pelo som da coisa. Essa é uma questão muito significativa. Então aqui, por exemplo, existe uma tabuleta com desenho de uma cevada. Seria a palavra xé. Então, quando alguém desenhou um símbolo, pode ser pronúncia de grão ou xé. Ou pode significar o som de xé, como significa nada a ver com o significado de cevada, apenas uma sílaba. Qual o seu nome? Adam. Adam. Então, se pegarmos o nome Adam e dividirmos em sílabas, vamos ter sílabas Adam. A primeira linguagem escrita não foi baseada em um alfabeto, mas em uma série de sílabas. Foi um passo tremendamente significativo para a raça humana, porque significa que, de repente, todos os signos que eram apenas imagens podiam ser usados para escrever sons, e a partir de um minuto que isso aconteceu, tornou-se possível gravar a linguagem apropriadamente. O sistema é tão simples que em poucos minutos as crianças estão vertendo seus nomes em inglês para as versões cuneiformes. Está todo mundo feliz? Está fácil? Mas então vem a parte difícil. Prestem atenção. Escrever em argila. A gente não aperta para ficar liso, apertamos com a borda e se empurrarmos para baixo na argila assim e depois levante, está vendo? Sim. Você tem uma linha com um pequeno triângulo na ponta. Para os escribas da Mesopotâmia antiga, o uso de tabuletas de argila era incrivelmente libertador. Havia um suprimento sem limite de materiais de escrita na argila do rio para se escrever e juncos do pântano para fazer ponteiras. A escrita cuneiforme provou ser a forma escrita mais duradoura já utilizada. Desde os primórdios, a escrita cuneiforme se tornou o sistema de escrita para uma sucessão de nações. Ela começou com os sumérios e depois, quando o Império Babilônico e outros impérios cresceram, ela se espalhou por todo o Oriente Médio, levando consigo a história da Arca e da inundação. Por volta de 2000 a.C., vemos algo parecido pela primeira vez. Temos um texto criado que todos os escribas copiam. Mas nem sempre a cópia era muito precisa. A história da inundação babilônica original é a lenda de Atrahasis. Depois de 1800 a.C., ela é absorvida por um poema enorme de vários volumes, conhecido como a Epopeia de Gilgamesh, cujos autores não ligam para como se constrói uma arca.
Temos esses primeiros escribas que têm um texto antigo e eles decidem que essas coisas técnicas não são necessárias e eles também não leem coisas tão cuidadosamente porque eles não entenderam. Segundo a tabuleta de Irving, o tamanho da arca era dado através do desenho de um círculo dentro de um quadrado. Eles pegaram aquela parte dela, que era daquela mesma forma em comprimento e largura, e eles esqueceram ou não perceberam que a coisa dentro daquilo, na verdade, era um círculo. Então a Arca de Gilgamesh acabou tendo uma base quadrada. Então é uma espécie de arranha-céu. O que aconteceria se a gente pusesse aquilo no mar? Afundaria, certo? Principalmente se estivesse cheia de animais. É totalmente impossível. Quem constrói um barco quadrado? Mas neste momento a história perdeu toda a conexão com a realidade. Conforme ela se espalha pela região, cada vez mais longe de seu lar na Mesopotâmia, ela é colocada para flutuar em uma viagem própria, adaptando-se às necessidades de cada um de seus novos tradutores. Até agora, ninguém conseguiu determinar completamente quando ou como ela faz sua transição final até Noé. A resposta para esta questão é aquela da qual muitas pessoas fogem. E eu acho que é uma questão que não só deveria ser encarada, mas também respondida. Como muitos estudiosos, Irving Finkel tem suas próprias ideias. Ele veio a Israel para ver um item de evidência histórica que ele nunca havia visto antes. Megiddo é literalmente um bolo com várias camadas de cidades antigas. A cidade agora revelada por escavações é do tempo de Salomão, ou seja, 1000 a.C. em diante. Um fragmento de uma tabuleta cuneiforme foi descoberto em Megiddo, em Israel. Datado de 1400 a.C., ela contém parte da epopeia de Gilgamesh. Para muitos estudiosos, ela mostra claramente quando e como a história da inundação chegou pela primeira vez na Terra Santa. Mas para Irving Finkel, ela não consegue responder uma questão principal. Por que a história de um desastre babilônico se torna um conto ético na Bíblia? Há um problema interessante. Por que uma história como essa atingiria tamanho destaque e tamanha posição central? Irving veio a Jerusalém para explorar sua própria teoria da transmissão. Na minha opinião, só pode ser na Babilônia. E quando eles foram de Jerusalém para a Babilônia, eles encontraram essa história e foi daí que começou a fazer parte da sua cultura também. Como o povo judeu acabou chegando na Babilônia está registrado no primeiro grande desastre de sua longa e complicada história. O exílio babilônico.